Menina, levanta. Povo santo, povo de Deus e que vai morar no céu. Que alegria é estarmos aqui juntos em mais um episódio do nosso podcast Thalita Cumi, Vozes que Levantam. E você precisa seguir o nosso canal, né? Segue o nosso canal, clica aí no sininho, deixa um comentário e outra coisa. Compartilha esse podcast com mais alguém, compartilha aí com os amigos, com o povo santo, com o povo de Deus que vai morar no céu, porque muitas vidas podem ser alcançadas e abençoadas pelo poder de Deus através desse podcast. E, minha gente, está conosco hoje uma convidada muito especial. Ela é minha colega de faculdade, Kênia Gralha. Minha gente, o currículo da mulher é imenso. Ela é jornalista, ela é educadora parental, ela é especialista em inteligência emocional, sexualidade infantil, contra o abuso infantil. Ela é fundadora do projeto Cacto Protetor e diretora do Instituto Happy. Pensa num currículo que eu tive que ensaiar bastante para apresentar aqui para vocês. Minha amiga, seja bem-vinda. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e estar dando voz a essa temática que é tão importante, que é a proteção da infância, porque a infância é o chão que a gente pisa ela reverbera durante toda a nossa vida. E Paula, infelizmente ainda é um tabu, né? Quando a gente traz essa pauta, as pessoas ficam tímidas, elas ficam com vergonha, porque de fato essa temática, os abusos, eles acontecem dentro do ambiente familiar com pessoas da confiança da criança. E que bom que você está dando voz a essa pauta. Glória a Deus, é isso aí, minha gente. Vocês viram aí, né? O currículo dela é imenso, mas nós, o pessoal de casa também quer saber. Quem é Kênia Gralha, além dos títulos? Kênia Gralha, ela é uma mulher que é filha de Deus, primeiramente. Filha, esposa, mãe, que encontrou o propósito através da dor para poder se tornar essa guardiã da infância, né? Que hoje, inclusive, também tem o livro escrito Meu Corpo Ninguém Toca, Eu Grito, Eu Corro, Eu Conto, que ensina a autoproteção para as crianças, porque a maioria das famílias também não sabem como iniciar esse diálogo em casa. Então, através do livro, a gente ensina sobre as diferenças dos toques, a importância de nomear as partes do corpo de forma correta, assim como que eu falo que não tem que existir o segredo dentro de casa, mas quando ele existe, porque infelizmente a nossa geração tem aquela vovozinha que fala, vem cá que a vovó vai contar um segredo, não é para existir o segredo. Se ele existe, a gente precisa contar para essas crianças que existe o segredo do bem e o segredo do mal, assim como a gente tem que falar das diferenças de toques e as regras de proteção. Então, isso é um material que ensina tanto para as crianças, como também tem o QR Code, que é a palavra da especialista, né? Que mostra para os pais de uma forma mais séria, né? É um e-book que dá um direcionamento melhor para os adultos, para pais, educadores e cuidadores também. No livro a gente tem 2 músicas autorais também, que é A Segredo do Bem e As 4 Regras de Proteção, fechando o conteúdo do livro. E através do livro nasceu a personagem Tia Kênia também, né? Que chega nas crianças com a palestra lúdica, toda colorida, e dá aquele show, né, envolvente para as crianças aprenderem e se tornarem também guardiões, né, da infância, porque eles aprendem e replicam. Sim. Então, se a gente atingir uma criança, eles ensinam para outras crianças e outras vão ensinando, e a gente vai formando essa corrente de proteção. Essa corrente do bem, né? Kênia,
como é que as pessoas fazem para adquirir esse livro? O livro tem na Amazon, o livro também tem no link do meu perfil no Instagram, né, ali na bio, que tem o direcionamento tanto para o site da editora, a editora Mut, como também para a Amazon. Sim, sim. Então, Povo Santo, Povo de Deus, é um livro muito interessante, né? Eu tenho esse livro e, assim, eu vejo esse livro como um livro educacional para as crianças, né? Para os pais também. O livro ensina tanto as crianças a se protegerem, como ensina também os pais. Porque, Kênia, sexualidade infantil é um tabu. É um tabu. Isso. E assim, quando eu te conheci, quanto mais eu convivo contigo, mais eu vejo que eu preciso aprender, né? Que a gente, tipo, recebeu o que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, está ultrapassado. Com certeza está ultrapassado. Por quê? Primeiro, esse tabu ele precisa ser desmistificado, porque hoje a gente vive num mundo totalmente diferente dos nossos pais, como também é totalmente diferente o que os nossos pais viveram dos nossos avós. Então a gente tem que ser consciente para quebrar esse padrão de repetição, para que a gente possa trazer crianças mais conscientes, crianças mais seguras e emocionalmente saudáveis. E por que é um tabu? Porque, infelizmente, as pessoas ensinavam a educação sexual sexualizando as crianças, né? As pessoas, elas acham que ensinar a educação em sexualidade é ensinar a fazer sexo. E não é só ensinar a colocar uma camisinha, não é isso, gente. A sexualidade, ela é muito mais ampla. O sexo, ele é um pontinho dentro da sexualidade. E quando a gente trata isso com essa visão, porque sexualidade, ela envolve todos os nossos prazeres, todos os nossos quereres. A escolha da roupa que a gente está aqui hoje envolve a nossa sexualidade. A escolha das nossas profissões envolve a sexualidade. Então, se a gente traz essa consciência, sexualidade envolve ensinar sobre limites corporais, ensinar sobre consentimento, ensinar sobre a criança falar um não, a respeitar o não dessa criança, ensinar de forma correta os nomes das partes íntimas, porque a gente pula essa parte apelidando tudo. São mais de 1000 apelidos, gente. E aí, por que a gente traz o apelido para uma coisa que deveria ser natural? Meninos têm pênis, meninas têm vulva, ambos têm mamas, e as mamas das meninas, elas se desenvolvem no decorrer do tempo. E por que isso é importante? Porque muitos casos de revelação espontânea, a criança, ela chega na escola, chega para a pessoa de confiança e fala o nome do apelido. E às vezes ele não é interpretado da forma correta. Como teve o caso de, numa escola, a criança revelar de forma espontânea: tia, o meu tio lambeu meu biscoito. E biscoito, gente, a professora falou: come a próxima bolacha do pacote ou joga esse biscoito fora. Um mês depois, essa criança chega, relata novamente, e aí a professora acende um alerta, ela chama os pais caem no choro, e o que acontece? Chamavam a vulva da menina de biscoito. Se essa menina chega na escola falando: tia, meu tio lambeu minha vulva, não tem dúvida, não tem falha de interpretação. Então você imagina que ela poderia não ficar nessa situação de violência durante esse mês que ela perdeu ali dentro da vida dela, sabe? Então, por isso que é importante trazer essa noção de que o toque, qual é o toque do bem, qual é o toque do mal. As crianças, elas não interpretam que estão sendo abusadas. Elas acham que aquilo é um carinho, que é um afeto, porque são pessoas da confiança, do ciclo de convivência dela. E assim, gente, outra coisa que a gente precisa desmistificar é que o abusador, ele se aproveita de situações como: primeiro, ele analisa o contexto familiar. Então, quando ele analisa que essa criança não tem voz, que essa criança não tem vez, que essa criança, ela não é escutada, que ela não tem conexão naquela casa, ela se aproveita disso e ela ganha, ela se conecta, ela é aquela pessoa legal, aquela pessoa envolvente, que senta no chão, que brinca, e ela ganha confiança.
dessa criança, para depois ela abusar. Só que quando ela abusa, a criança não sabe o que é um toque ruim. Uhum. A criança, ela não entende. E aí, o que acontece? Ela fica naquele ciclo de violência. Então, quando a gente traz essa educação em sexualidade e autoproteção, a criança, ela vai se fechando e fala assim, caramba, então o que aconteceu comigo não foi um carinho, foi um toque do mal. E aí vem as revelações. Por isso que é tão importante a gente quebrar esse ciclo, né? Naturalizando isso. Eu sei que é difícil, porque eu também não fui essa mãe perfeita, né? Eu também botava apelidos, até ter consciência de tudo isso e trazer educação em sexualidade dentro da minha casa. E assim, é muito importante, porque a gente acha que uma criança ela não vai saber se proteger, mas ela sabe. Ela aprende através de repetição e das previsibilidades que a gente traz no dia a dia. Eu tô aqui maravilhada, minha gente, porque muitas pessoas, como eu também já fui, a palavra é ignorante. Ignorância. Pensar que educação sexual é ensinar a fazer sexo. Não é isso que muitas pessoas pensam quando a gente fala em educação sexual? Ah, não, vai ensinar meu filho a fazer sexo. Não, é muito além. Sim, é muito além e a gente consegue fazer isso de forma muito lúdica, né? O livro é uma ferramenta. E é uma ferramenta, inclusive, para os pais que não sabem. Porque, assim, esse livro, ele a partir de 2 aninhos, você já pode, o pai e a mãe, lerem o livro e focarem nos pontos principais do livro. Também tem a parte lúdica que a tia Quínia chega, né, toda lá colorida, toda envolvente, e aí ela faz uma palestra lúdica ensinando desde a importância de tomar um banho, desde a importância da escolha da roupa. Você não pode botar um biquíni para ir para um evento, né? Para vir pro podcast. Para vir pro podcast. Imagina que a Quínia de biquíni e a Paula de biquíni. Não existe isso. Então, as crianças, elas precisam entender que tem a roupa certa para ir pro culto, né? Para ir para a igreja. Tem a roupa certa para ir para a escola. Então, o biquíni, ele vai para a praia, vai para a piscina, mas ele não é correto estar em outros ambientes. Então, a gente ensina essa parte, entra com a educação emocional, para depois entrar nessa prevenção, que é justamente o que o livro aborda, que é falando sobre os toques, falando sobre a nomeação das partes íntimas do corpo, falando também sobre os segredos e as regras de proteção. Que bacana, minha gente, que bacana. A nossa geração e a próxima precisa aprender para que possamos, né? Naturalizar e, assim, proteger os nossos filhos contra o abuso infantil. Vocês viram aí, no início do podcast, eu falei que o currículo de Quênia, minha gente, ela é formada em jornalismo há 25 anos. Mas... Entregou minha idade, Paula, agora. Não tem problema, eu sou bem resolvida com isso. Mas, assim, conte para nós o que, tipo assim, Quênia, que se formou em jornalismo há 25 anos atrás, hoje atua em uma área, né, de educação parental, especialista em sexualidade infantil e prevenção ao abuso. Aonde chegou? Por que você chegou? Assim, pelo poder de Deus e pelo Espírito Santo, eu sei que você é uma voz que Deus levantou para nos ensinar a proteger os nossos filhos contra o abuso. Por isso que você está aqui, porque você é uma voz que levanta. Mas eu quero saber como que você chegou, qual foi o percurso para você ser hoje essa voz que levanta. Então, senta que lá vai conversa agora, né, gente? Eu amava jornalismo, né? Eu sempre fui muito dos bastidores, apesar de apresentar já programas de turismo, trabalhei em São Paulo, em rede nacional, mas o meu sonho de vida era ser mãe. Então, assim, eu nunca sonhei em ser jornalista, eu nunca sonhei em ser palestrante, eu nunca sonhei em ser tia Kenny, eu nunca sonhei com nada disso. Eu sonhava em ser mãe. Mas eu vim de uma família disfuncional, onde meu pai tinha 9 filhos, tem 9 filhos com 6 mulheres diferentes. Minha mãe, 2 filhos,
com relacionamentos diferentes. E aí eu não acreditava no matrimônio, Paula. Então o que que aconteceu? Eu comecei a me despir dessas bagagens, que um dia eu entendi que isso não era meu, mas antes de me despir, eu acreditava no quê? Ah, não, eu quero só ter meu filho. Eu não quero, eu dizia, eu vou ter um filho, homem, e gêmeas. Eu sempre disse isso na minha vida. E aí o que que acontece? Eu simplesmente me via mãe, mas eu não me via casada. Mas isso não era uma bagagem minha, era uma bagagem de reflexo do que já tinha existido na minha vida, né? Através da minha família de origem. E aí, o que que aconteceu? Eu precisei me despir de tudo isso e olhar para se Kênia quer ser mãe, ela precisa ter uma família. Porque eu não quero repetir o mesmo ciclo que eu vivi, né? Porque o pai, filhos de pais separados é muito difícil. A infância é difícil, tudo é mais difícil, é muito complicado, são muitas brigas, enfim. E aí o que que aconteceu? Eu vivi um relacionamento abusivo. E nesse relacionamento abusivo, quando eu saí dele, eu saí totalmente destruída. E tive que me reinventar, né? Fiz muita terapia. Deixa eu dar uma cortadinha. Você ficou quanto tempo nesse relacionamento? 6 anos. 6 anos, tá vendo, minha gente? Não 6 foram anos. 6 dias, não foram 6 anos em um relacionamento abusivo. E assim, independente, eu sustentava a casa, eu, durante 3 anos e meio, pagava a pensão alimentar da filha dele, que ele tinha uma filha. Peraí. Era. Você, além de ser a provedora, Eram papéis totalmente distorcidos. você pagava a pensão da filha que não era sua, que era minha. Inclusive a filha dele, Paula, eu tenho essa mensagem até hoje. Quando eu consegui me desvincular, né, eu fui entender todo o processo. E eu tenho uma mensagem da filha dele me agradecendo por tudo que eu tinha feito por ela, pelo pai dela, né? E que ela só tinha tido pai apenas os 6 anos que ele esteve comigo. Porque nem antes e nem depois ela tinha contato com esse pai. Porque as outras mulheres afastam, né? Acabam afastando. E eu, por ser filha de pais separados, eu jamais faria isso com uma criança, porque eu entendia que ela não tinha culpa. Sim. Né? Então, virada essa página, né? Olha, não, deixa eu liberar uma palavra profética aqui em nome de Jesus. Você que se vê hoje dentro de um relacionamento abusivo, Deus tem uma nova página, uma nova história para a tua vida. Te levanta. Você não precisa ser a vítima da sua história, não. A Bíblia diz que todos os anos Ana subia à casa do Senhor, Penina irritava Ana chorava e nada acontecia, Kênia. A Bíblia diz que todos os anos acontecia a mesma história. Penina irritava Ana chorava e nada acontecia. Mas teve um dia, primeiro livro do Samuel, capítulo 1, versículo 9. Aí a Bíblia diz assim: então Ana se levantou. Se levante desse lugar que te põe como vítima hoje. Porque Deus tem uma nova história, um recomeço, uma história de sucesso. O livro de Samuel começa contando uma história triste de uma mulher que era estéril. Mas no capítulo 2 está esta mulher cantando hinos de louvores a Deus. Você não precisa ser a vítima da sua história para sempre. Você pode se levantar e viver uma história como essa de Kênia, que superou um relacionamento abusivo. E a gente tem que ser intencional, tem que orar, tem que, de fato, né, fazer terapia. Porque é um estrago emocional muito grande. Mas a gente precisa ter clareza, né, ter convicção de que aquilo não é para ser vivido, que a gente precisa virar a página de vez. E quando isso aconteceu, eu fui tão intencional que eu escrevi no papel tudo o que eu não queria mais viver em um relacionamento. E o que eu queria, o que eu desejava em um matrimônio, né? As características do meu marido. E Deus foi tão maravilhoso que me abençoou. Né? E hoje eu sou casada, vai fazer 9 anos esse ano. Eita, Glória. Nós temos um filho,
maravilhoso, né, de que vai fazer 8 anos. Meu relacionamento, inclusive, gente, foi a jato, né? Em 5 meses a gente se reencontrou, porque a gente se conhecia desde criança, a gente começou a namorar, no outro mês a gente noivou, no outro a gente casou, no outro a gente se mudou para o Rio de Janeiro e no outro eu estava grávida. Meu Deus, é o de repente de Temos Deus. um embriãozinho no laboratório, né, para poder transferir ainda esse ano, porque a idade chega. E aí, de forma natural, eu não consegui mais engravidar, mas tá lá, né, bonitinho nosso embrião para poder. E Deus já abençoou também. Eu tenho certeza que esse embrião vai virar 2 meninas, né, como eu sempre profetizei. E aí veio o maternar. Devido à profissão do meu marido, que ele trabalha embarcado, ele fica 1 mês fora e 1 mês em casa. A gente optou dentro da estrutura familiar que os acordos, né? Tipo, eu não iria trabalhar fora porque ia ser muita ausência para o nosso filho. E o que que aconteceu? Vivendo essa maternidade exclusiva, gente, meu sonho era ser mãe. Eu estudei muito sobre a amamentação, sobre a forma de dar banho correta, sobre primeiros socorros, enxoval dos sonhos, sabe? Só que, gente, ninguém falava pra mim sobre o tal do puerpério. E eu vim descobrir o puerpério na prática. Foi muito doloroso o puerpério. Que amamentar, ninguém falava que assava o bico do peito, que sangrava. Era um caos. Eu fiquei 40 dias usando fralda com coque na cabeça, com os peitos do lado de fora. Era assim a rotina. Vaca leiteira! Era nesse nível. E aí, o que que aconteceu? Eu encontrei mulheres, eu comecei a estudar, né, sobre essa questão. Por que que as mulheres não falam? As mulheres têm que falar, e eu comecei a falar sobre isso na internet. E encontrei milhares de mulheres com essa mesma dor. E aí, eu comecei a trabalhar com maternidade, e nisso eu sempre quis me antecipar às fases do meu filho. Eu comecei a estudar sobre a educação parental, criação consciente, comunicação não violenta. E nisso, gente, eu vi que sendo só mãe, né, que é um trabalho invisível, só mãe, eu não estava sendo a mãe que eu gostaria de ser. Porque é 24 horas de dedicação, você não tem respiro. E aí, o que que aconteceu? Eu comecei a estudar sobre parentalidade e introdução alimentar, o desfraude, cama compartilhada, tudo isso eu estudei porque eu queria, né, fazer o melhor ali para o meu filho. E dentro desse contexto, a fase da birra que chamam, estudei também, né, a disciplina positiva, a criação consciente. Eu queria ser uma mãe que criasse de uma forma diferente do que eu recebi. Ai, Kênia, você tá agora esnobando o que sua mãe fez? Não, de forma alguma, porque eu tenho consciência de que a minha mãe fez o melhor que ela pôde com as ferramentas que ela teve na época. Minha mãe não podia parar para estudar, ela tinha que trabalhar e dar conta de 2 filhos. Então, eu caí no mundo da parentalidade e o que que aconteceu? Apareceu para mim na internet um curso sobre educação em sexualidade e proteção à infância para pais. Eu disse, caramba, daqui a pouco vai chegar a fase de tirar dúvida, a criança vai perguntar de onde vêm os bebês, como é que eu vou responder isso, né? E aí eu comprei esse curso, só que meu filho tinha o quê? Tinha uns 1 ano, mais ou menos. E aí eu comecei a estudar, caramba, que legal, né? Ai, olha, eu tenho que ser mais previsível aqui com meu filho, eu não posso chegar arrancando a fralda. E fui aplicando isso dentro de casa e o negócio começou a acontecer mesmo, ele começou a se proteger. E aí, quando chegou uns 3 anos, eu já tinha esse curso, a gente já tinha se mudado aqui para Natal, e uma criança muito próxima à nossa família começou com comportamentos disfuncionais. O que é disfuncional, Kênia? A maioria dos profissionais, eles falam que quando uma criança está sendo abusada, os sinais, né, os sintomas que a criança tem é o quê? É regressão, já foi desfraldado, volta a fazer xixi na cama. A criança tem um medo repentino de alguém. A criança não quer mais dormir sozinha. A criança chora, a criança faz birra.
isso são comportamentos, de fato, né, que chamam a atenção. Mas o que ninguém fala é que isso também, um comportamento disfuncional do quê? Da criança começar a querer mostrar a parte íntima, a criança querer ficar pegando na parte íntima. Tem fases para isso ser normal, porque a curiosidade, de fato, ela é fidedigna, né? Isso existe. Só que o que acontecia? Eu sabia do contexto familiar dessa criança. E sabendo do contexto familiar, eu comecei a analisar e falava, gente, esse comportamento aí não tá legal, porque tá sendo escondido, né? Chama no cantinho a outra criança. Essa criança, conversei com os pais, já viram vocês? Já correu o risco de ter visto os pais namorando de alguma forma? Não. Não tá. Só tinha 3 aninhos. Gente, não era funcional. Dentro do contexto que eu tava analisando, até pela minha visão já de educadora parental. E aí, todo mundo da família falava assim, não, deixa de ser louca. Isso é fase, vai passar. Ah, porque você não lembra? A fase da curiosidade. Mas ele só tinha 3 aninhos. Exato, e tinha todo o contexto de não assistir tela, de não estar exposto à internet, de não ficar solto, né, sozinha. A criança, ela tinha uma família estruturada, uma família que realmente não era negligente, que era presente, né? E que ela não ficava nessas situações vulneráveis. Eu comecei a investigar, porque também o jornalismo me trouxe essa veia investigativa, né? Eu lembro que antigamente falavam assim pra mim, nossa, era pra você ser do FBI, porque o que eu ia atrás, eu achava. Até hoje. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a investigar, de fato, o meu sexto sentido e o embasamento que eu já tinha, há indícios que a avó paterna dessa criança estava abusando dele. Peraí. Indícios de que a avó, uma mulher, estava abusando do menino de 3 anos. Kênia, diz pro povo aí que não é só homem que abusa, que mulher não é. Precisamos desmistificar esse mito, né, de que só homens abusam, que só meninas são abusadas. Mulheres abusam. E meninos também são abusados. É por isso que essa pauta ela é tão importante, né? A gente precisa ter esse olhar atento em todos os ambientes. Kênia, meu Deus, aí... E aí, diante disso, o que é que aconteceu? Essa minha mentora de paz abriu uma formação para profissionais. E meu marido olhou para minha cara e falou assim, você tem que fazer essa formação. E eu olhei para a cara dele e falei, tá louco? Eu? Nunca na minha vida que eu vou trabalhar com isso. Não vou. Fora de cogitação. Não vou trabalhar com isso. Não tenho nem estômago, gente, para isso. E aí ele me inscreveu na formação. Sim, seu esposo que te inscreveu. Ele me inscreveu na formação e falou, olha, assiste as aulas. Pelo menos dá para ajudar nesse caso que você, né, teve você foi tão assertiva. E aí eu comecei a fazer, eu comecei a me incomodar, porque mesmo dentro da formação, as pessoas falavam que eram pessoas da confiança, as pessoas falavam que eram, né, pessoas de dentro de casa, mas ninguém queria falar que era pai, que era mãe, que era avô, que era avó, que era irmão, que era tio, que era ali mesmo. Meu Deus. E aí o que aconteceu? Eu abracei essa pauta. Porque eu fiquei tão indignada, e eu até falo, até hoje, né, que minha mentora falava muito, indignação sem ação não salva nenhuma criança. Ia adiantar eu só me indignar e não agir? Não ia. Aí o que eu virei? Ativista. Eu comecei a colocar no meu Instagram todos os casos que eu via pela frente. Mãe abusa, pai abusa, era só notícia. E aí eu repelia as pessoas. Porque as pessoas não estão preparadas para ouvir. E aí eu encontrei nesse meio do caminho, porque já tem aí 4 anos que eu atuo, nesse meio do caminho eu encontrei o caminho de entregar o que as pessoas estão preparadas, mas entregar essa prevenção também, né? Sim. Ainda bem que essa temática está ganhando voz, né? Em passos de formiguinha, mas a gente vem crescendo, né? O Felca botou aí no mundo todo a pauta dele também, como também teve o caso Epstein, que estourou nos Estados Unidos, e mostrou o quê? Que está em todas as esferas sociais.
Não é só na comunidade É. distante da gente. E isso também ficou muito claro para mim, né? Quando aconteceu com a família, dentro da minha família, com pessoas próximas. Então, se isso não tivesse acontecido, gente, eu jamais olharia para essa pauta. Isso mexe comigo, Kênia, porque Deus, ele, como eu já havia dito, eu creio que você é uma mulher que Deus levantou, é uma voz que Deus levantou, né, para proteger as crianças e para ensinar pais e crianças a proteção contra o abuso infantil, mas as coisas, a Bíblia diz que Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E assim, apesar da curiosidade que você estava ali estudando, você estava se interessando, alguém próximo teve que passar por essa situação, você sentir. Porque dói muito, Paula. Você sentir. Gente, olha as coisas de Deus. Aí elas, por estar próxima, sentir a dor desta família, por ser próxima, aí Deus a levanta. É. Minha gente, olhe, enquanto a gente conversava aqui, Kênia, você falando, né, dos abusos, o Senhor me disse na hora, muitas pessoas que estão assistindo esse podcast iam ter gatilhos de abusos. E aí, eu quero trazer aqui rapidamente a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é tão perfeita que ela não esconde nem os defeitos e nem os erros. A Bíblia tem mais de uma história, né, de violação, de abuso sexual, mas eu quero refletir aqui brevemente com vocês a história de Tamar. Kênia, Tamar era filha do rei Davi. Tá vendo que o abuso, a violação sexual não é apenas lá na comunidade? Sim. Ela era filha do rei Davi. E a Bíblia diz que Aminon, meio-irmão de Tamar, era filho do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Diz que ele se apaixonou por ela de uma maneira que o deixou obcecado e doente. Para você ver, a Bíblia é perfeita. A Bíblia diz, ele se apaixonou por ela de tal maneira que o deixou obcecado e doente. E com medo de não conseguir conquistá-la, ele arma uma situação para violá-la. E a Bíblia diz, Kênia, que quando ele a agarra, você aí de casa, abra a sua Bíblia no 2º livro de Samuel, capítulo 13. A Bíblia diz que quando Aminon agarra Tamar, a Bíblia diz que ela implora. Ela diz, não faça isso. Peça a minha mão ao meu pai e ele vai te conceder. Ele vai te abençoar. Mas a intenção dele era de violar ela. Ele não a escutou e a violentou. E eu amo a Bíblia Sagrada, eu vou repetir 30 vezes se eu quiser. Que a Bíblia diz que depois que ele a violentou, ele sentiu por ela desprezo. E que o desprezo foi ainda maior do que a paixão doentia, do que a obsessão. Então, quando ele termina de violentá-la, ele a despreza e a expulsa da casa dele. E ela implora mais uma vez, ela fala para ele, não faça isso comigo, porque você me expulsar daqui vai ser pior do que a violação. Vai ser pior do que o ato que você fez comigo. Não me expulsa daqui. Mas ele chamou um dos seus servos e a jogou para fora, depois de violentada, depois de abusada. E a Bíblia diz que as princesas usavam uma túnica comprida, grande.
significando ali, né, a virgindade delas. A Bíblia diz que quando ela saiu de lá, Quênia, ela rasgou a túnica. E o irmão dela, Absalão, disse assim: bem, minha irmã, é melhor ficar quieta. Além dela ser violada, além dela ser abusada, ela ainda foi silenciada. E o Senhor dizia para mim, nesse nosso assunto, enquanto vocês estão falando de abuso, muitas pessoas iriam, né, ter esse gatilho. A Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé, que é aquilo que nós cristãos acreditamos que é a palavra de Deus, ela é tão verdadeira, ela é tão perfeita que ela não esconde nem as imperfeições, ela conta essa história de um abuso. E o que eu quero dizer para cada Tamar aí em casa, Rei de Cantamanahasui, que nesse podcast teve aquele gatilho despertado daquele abuso, Rei de Kamanahasui, onde você teve a sua túnica rasgada, onde a sua alma implorou para que tal violência não acontecesse. Ei, agora, em nome de Jesus, sinta a mão de Deus aí, te levantando, porque para cada Tamar que foi violentada, existe uma restituição de Deus. Para cada Tamar que teve a sua dignidade rasgada, existe uma página 2, um capítulo 2 de Deus para a sua vida. Ei, a Bíblia é maravilhosa, porque o profeta Isaías disse que no lugar de honra nós teríamos, no lugar de vergonha, nós teríamos dupla honra. A honra é dupla. Você não ficará envergonhada, porque hoje, agora, Deus visita as tuas estruturas. Deus te sara dessa dor, desta mágoa, desta dor, desta violação, porque o poder de Deus é para curar e sarar todas as feridas que da alma, da mente e das emoções. Seja curada agora, seja liberta agora, porque hoje Deus está te dando graça para ressignificar essa dor, para fazer dessa dor uma pulsão para viver uma nova história. Meu Deus! Glória a Deus. Meu Deus! E o Senhor me diz assim: haverá testemunhos. Quênia, mulheres, homens, não só mulheres, homens também, irão testemunhar. Rei Cantalabasui, porque a gente está aqui falando de um assunto muito delicado. Isso é tão sério que eu até falo isso nas palestras, Paula, que ninguém quer falar. Mas quando eu entro falando, quando eu saio, sempre tem relatos. Sempre tem relatos. Meu Deus, é mesmo. O primeiro testemunho que fica marcado, né? O primeiro fica marcado. Primeira palestra que eu dei, o apresentador do evento, um evento grande na Paraíba. Quando eu desci do palco, ele olhou para mim e falou: parabéns por você estar dando voz a isso. Eu fui violentado a minha vida toda pelo meu irmão mais velho. E isso repercutiu na minha vida até o ano passado. Ele já tinha 35 anos. Você vê como é real. E isso em todos os ambientes. Sempre chega alguém no cantinho. Ai, deixa eu conversar com você. No início das palestras eu até falo, né? Olha, o conteúdo que eu vou falar talvez despertem gatilhos. Se vocês precisarem conversar no final da palestra, eu me coloco à disposição. Porque esses gatilhos, eles são reais. Reais mesmo. E a gente tem que estar preparado, né, para acolher essas pessoas, como futuras psicólogas, inclusive. Sim.
Futura acolher. psicóloga. A mãe da psicologia, tá, gente? Para acolher essas pessoas, para não julgar. Porque, de fato, é isso que acontece desde antes de Cristo. Verdade. As vítimas, elas são silenciadas. E quanto mais a gente se continua silenciando, só tem uma pessoa que se beneficia, o abusador. O abusador. E o mais importante, que se eu sair daqui hoje, e algo que eu quero deixar muito claro, é que para a gente notificar uma violência, a gente não precisa ter provas. Sim, era uma das perguntas, né? O que fazer? Gente não precisa ter provas. Suspeitou, é nosso dever como cidadão proteger crianças e adolescentes. Suspeitou, notifica essa violência. Porque cabe aos órgãos, polícia, Ministério Público, investigarem para poder, de fato, prender, né? Ter um processo justificado ali para esse abusador e pagar pelo que ele fez. Mas, assim, a gente não precisa de provas, porque muitas pessoas chegam... Meu mas Deus, eu não basta uma tenho suspeita. foto, Eu eu não posso. tenho uma gravação. Não precisa. Tá vendo, minha gente? Como a gente precisa aprender? Porque eu pensava que eu tinha que ter provas. Não tem que ter prova. Basta uma suspeita. Quem tem que provar algo é quem está sendo acusado. Ele vai ter que provar ou ela vai ter que provar que não fez. É mesmo. E a polícia vai investigar. Então, minha gente, é isso aí. Por isso que nós precisamos, sim, de educadoras parentais e especialista em educação infantil. Nós precisamos. Kênia, uma das perguntas que eu quero fazer para você, né, diante desses 4 anos vivendo tudo isso que você tem nos relatado, o que mais dói no seu coração quando você fala sobre abuso infantil? O que mais dói é verem pais despreparados, achando que a educação que eles receberam tá ok ali, eles repetindo esse padrão. O que mais dói é saber que escolas não estão preparadas para acolher essas crianças na hora que elas fazem a revelação espontânea. O que mais dói... Revelação espontânea, explica aí pra gente. A revelação espontânea, crianças fazem revelação espontânea. Por exemplo, tia Kênia tá lá se apresentando e eu tô fazendo ali o lúdico, mas eu tô prestando atenção nas reações das crianças. E quando eu falo sobre a diferença de toques, que não era para ter tocado, aonde, a parte íntima, as crianças que estão sofrendo algum tipo de violência, elas vão se fechando. Se tivesse um buraco no chão, elas passavam pelo buraco. Ali, ao vivo, ali na palestra. Ao vivo. Meu Deus. Isso mesmo. E aí eu capto aquele momento, né? Não é só, tia Kênia tá ali no Aue. Não. Tia Kênia tá ali fazendo o que tem que fazer e prestando atenção. Porque nesse momento eu consigo identificar se uma criança tá passando por algum tipo de violência. No final, eu relato para a diretora da escola, ou eu relato para o líder da igreja. O ambiente que eu estou, eu faço o relato, olha, eu percebi que aquela criança que tá com a roupa tal, assim, assim, assim. Teve tal comportamento. E geralmente é muito difícil não ter o retorno de dizer, a gente já estava desconfiado. Então, isso é uma revelação E aí espontânea. você entende que, não, e aí o que acontece? Isso é uma revelação espontânea no fato do meu olhar, Sim. certo? Mas revelação espontânea é quando uma criança chega como a menina do biscoito. Sim. Crianças chegam na hora ali da palestra lúdica e fala, tia, eu soube que isso é um toque ruim. Meu avô estava pegando na minha vulva. E a escola não sabe como proceder. A escola não sabe como proceder quando uma criança começa com um comportamento disfuncional e acha que uma criança de 3 anos está abusando da outra. Entre crianças, minha gente, não é abuso, são jogos sexuais. E os jogos sexuais acontecem por quê? Porque essas crianças estão replicando algo que está acontecendo com ela. Seja ela está sendo exposta à internet a conteúdos indevidos, seja os pais estarem dormindo no mesmo quarto, e a criança está dormindo e vão ali e dão uma namoradinha rápida. Uau. Isso é abuso.
E isso é abuso. Então, ó, gente, eu gosto de frisar, sabe? Eu acho que a minha mãe repetia tantas coisas e até hoje repete, Dona Valquíria. Mas, Kênia, os pais namorarem com a criança no quarto é abuso. Em qualquer ambiente que a criança esteja, achando que ela está dormindo, é abuso. Por quê? Porque a criança, a gente tem aquelas janelas de sono. Uhum. E a criança, ela vai ouvir gemidos, ela vai fazer a interpretação ali dormindo da maneira dela. Mas isso pode gerar danos irreparáveis no cognitivo dessa criança. Meu Deus. Então, assim, Não é pra fazer. Então, assim, fez cama compartilhada? Pais, sejam criativos. Vai pro banheiro, vai pro outro ambiente que a criança não esteja, entendeu? Ai, mas eu vou sair do conforto da minha cama. Saia de casa e vá pra outra cama. Entendeu? Mas com a criança no mesmo ambiente, não faça. Minha gente, Kênia, o que a gente faz pra aprender? Porque, assim, quando você fala, como eu já falei aqui, eu vejo que a gente precisa Vou te falar de outra dor. Dos pais acharem, eu tenho um acompanhamento para pais com o método Cacto Protetor. Que Sim. ensina os pais, inclusive, a desmistificar tudo o que eles receberam, né? A olhar a sua criança interior, para poder, de fato, tá mais leve, né? Trabalha a questão do vínculo, trabalha essa questão da conexão, trabalha a questão do tempo de qualidade, mas traz essa prevenção de forma muito ativa, muito prática. E os pais, eles não têm consciência que precisam disso. Sim, porque Eles receberam e com eles tá tudo certo. E não tá tudo certo, porque na época da gente, eu vou falar por mim, com 5 anos eu tinha 5 namorados, porque eu era namoradinha e as sogras me queriam como namorada de loirinha seus do filhos. olho verde. Entende? Então, assim, não existe isso. Criança não namora, nem de brincadeira. Nem né? faz de conta. Os meninos eram os garanhões. Meu pai fala até hoje, eu vou levar Lucas pra conhecer as bichinhas. Não tem bichinha não, meu filho. Meu filho não namora. Ele não tem que estar inserido nesse contexto de que vai levar para bichinha. Não. Verdade. Entende? Então a gente tem que ser o adulto que vai quebrar essa repetição de padrão. Porque se a gente não quebra, a gente só repete. Repete. E a violência tá aí. Meu Deus, Kênia, minha mente TDAH, vocês sabem, né? E Kênia tá acostumada já. Mas, Kênia, me ajuda aí a ver uma luz no fim do túnel, não só para nós pais, mas para a escola, para a sociedade. Vai vir, tipo assim, educação sexual, tem que virar uma matéria, o quê? Hoje em dia se trabalha muito a educação emocional nas escolas, né? Todas as escolas estão com socioemocional. Mas não tem ainda, né, essa educação em sexualidade. Mas, né, eu já penso num projeto como esse para trazer isso para as escolas. Só que as escolas, elas precisam se abrir, porque de fato as escolas, elas ficam com aquela barreira. A educação parental, ela nasceu exatamente para isso, para fazer essa conexão escola e família. Então, o que acontece? A família joga a responsabilidade na escola e a escola joga a responsabilidade na família, ao invés de se unirem e fazerem um trabalho multidisciplinar. Então, com isso, o que acontece? Se esse trabalho multidisciplinar existe, a gente consegue elevar o nível de consciência desses pais para poder entrar com a educação em sexualidade nas escolas de forma que todos estejam com a mesma visão. Infelizmente, antigamente nas escolas, a educação sexual era o quê? Pegar uma banana, uma camisinha, colocar ali e falar sobre a reprodução. Gente, isso não é educação. Existem formas de falar o que é sexo para uma criança de 3 anos, para uma criança de 6 anos, para uma criança de um pré-adolescente. São formas diferentes. Então, são contextos diferentes. E não é incentivo, né? Como o povo pensa, tá incentivando ao sexo. Natural, porque quando o seu filho vem perguntar, mamãe, o que é sexo? Se você não responde, se você diz, para com isso, menino, o que é isso? Tá maluco? O mundo vai explicar da pior forma. Ou então vai lá no Google. Vai no Google, e aí é que vem no chat. Uma enxurrada, gente. Porque assim, o ato em si não é o sexo. O sexo, ele envolve muito mais do que só o ato.
né? Envolve o carinho, envolve o toque, envolve... A criança, ela fica com aquela visão de que o sexo é aquela agressão, de que só funciona e começa a comparar o tamanho da parte íntima com o do ator pornô que tá ali, que ele tá vendo, Meu Deus. né? E aí fica com aquela distorção de imagem, quer ter aquela performance que aquele ator tem, e não é isso. Nós sabemos que o Aí sexo... reflete na vida reflete adulta, na meu vida Deus. a ejaculação precoce. Por quê? Porque fica naquela situação a masturbação de forma compulsiva. Tudo isso é reflexo dessa visão do sexo de forma errada. Se a gente traz isso, que é um carinho especial que dois adultos têm quando eles casam, e aí a gente vai construindo isso, né? Daqui a pouco dá para aumentar o repertório um pouquinho. Daqui a pouco você vai falar assim que a parte íntima do papai, o pênis, vai entrar na vulva para poder fazer a reprodução. Mas isso é uma construção. Você não Sim. precisa dar uma aula num primeiro momento. E os pais precisam estar preparados para todas essas fases. E aí é que eles não têm preparo. Você entende? Então, assim, como teve o caso de um vídeo que viralizou na internet, da menina chegando pra mãe, a mãe tava cozinhando, e a menina falou assim, mamãe, o que é virgem? Nossa, a mãe foi ali... E foi dar uma aula de virgindade, no caso, que não precisava para a idade daquela criança. E aí, no final, ela, por que, minha filha? Por que você quis saber sobre virgem? E aí a menina falou, porque eu li aqui, ó, extra virgem. O azeite. O azeite. Entendeu? A gente sempre devolve a pergunta para a criança. O que você entende? Né? O que você entende sobre isso? O que você entende sobre sexo? Para você entender o que já foi exposto para essa criança. Saber até onde ela tá sabendo, e né? acrescentando ou não. Você vai ali no básico. Entendeu? Para poder ir acrescentando aos poucos. Gente, não sei o que responder. Filho, filha, muito obrigado por você ter confiado na mamãe ou no papai, por ter vindo perguntar isso. Mas deixa eu te falar, eu não quero deixar você sem resposta. Eu ainda não sei como te falar sobre isso, mas eu vou estudar. E amanhã, amanhã, tal hora, eu vou vir e vou conversar com você sobre isso. Vai pra internet, pesquisa, e no outro dia, tal hora, cumpre o que você prometeu. Porque se você não cumprir, ele vai a palavra tá quebrada e ele vai atrás da forma dele. E ele vai procurar saber. A gente não pode reagir com espanto, sabe? Sim. Meu Deus, o que Porque é natural. Porque é natural. Vamos naturalizar. É naturalizar. Exatamente isso. E a gente tá vendo? Eu tô aprendendo com tia Kênia. Naturalizar. Gente, que papo gostoso. A gente precisa desse conhecimento. E eu quero fazer um bate-bola rápido aqui. Agora é com a pessoa Kênia. Vamos lá. A mulher Kênia. Uma palavra que te define. Resiliência. Um conselho. Estudem para ser pais. Uma dor que virou força. Essa dor que eu vi, né, nessa família, que é muito próxima, virou uma força e um propósito e uma missão na minha vida. Tá vendo, minha gente? Da dor virou um propósito e uma missão. Eu poderia até fazer uma frase assim: da dor ao propósito, da dor à missão. Meu Deus. Uma frase de vida. Pais atentos, criança protegida. Pais atentos, crianças protegidas. Gente, que bate-papo gostoso, sabe? Eu sou uma pessoa muito curiosa e eu gosto de aprender. Então aqui, hoje eu aprendi e eu tenho certeza que vocês aí em casa também aprenderam, né? Que educação sexual não é ensinar as crianças a fazer sexo. É naturalizar aquilo que é nosso, né? Que é biológico para as crianças, para que elas se protejam contra o abuso infantil. E eu creio, Kênia, com toda a minha força, que do mesmo jeito que esse bate-papo levantou gatilhos, que a mão de Deus também está curando dessa dor, dessa tristeza, que você possa
como é que fala? Relaborar, ressignificar. Ressignificar essa dor. É desconstruir ressignificado. Porque, de fato, a vítima ela não tem culpa. E muitas vezes ela carrega essa culpa. Eu tenho amigas que atuam na causa, inclusive fora do Brasil, e ela fala muito pra mim assim, por muito tempo eu convivi com essa culpa porque eu gostava do abuso. Virou tão frequente e constante, mas por que ela gostava? Porque ela sentia um prazer. E de fato, gente, a pessoa tem um prazer, desperta esse prazer, né? E aí pode despertar esse prazer. E o que acontece? Ela se culpabiliza. E é importante que vocês entendam que a culpa não é de vocês. A culpa é sempre do abusador. Uau, tá vendo? A culpa não é sua, a culpa é do abusador. E eu quero agradecer a audiência de vocês, eu quero agradecer a minha amiga Kênia Gralha por esse bate-papo gostoso, por essa aula que nos deu aqui hoje de graça, gente, de graça. Amiga, mas tá pago justamente pela audiência, porque com certeza eles estão aprendendo aqui e vão replicar esse conhecimento. Verdade. Porque essa é a missão, né? E crianças serão protegidas, Exatamente. né? A corrente do bem. E é alcançar o maior número de pessoas para que de fato, né, a gente ganhe força, né, para ter adultos que protejam as crianças, porque para fazer o mal tem muita gente já. E se a gente não alcança essas pessoas, infelizmente as crianças vão continuar vulneráveis. Que Deus te abençoe, minha amiga, que Deus te abençoe você aí. Peço mais uma vez, minha gente, segue o nosso canal, ativa o sininho das notificações e comenta no nosso vídeo. E outra coisa importante, compartilhe com mais alguém, porque talvez essa pessoa passou por isso e precisava hoje ouvir essa palavra de cura e de transformação, de restauração e de renovo. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo episódio, se Deus quiser, em nome de Jesus. Que Deus abençoe!